Fala, pessoal, começando mais uma leitura da rodada aí. Eu tenho meu companheiro Vitor Reca aqui comigo para poder discorrer sobre essa rodada 32 do Brasileirão. Fala aí, Greg. Fala, rapaziada. Ligado na leitura de jogo. Que vamos para a reta final do Campeonato Brasileiro. É isso aí, Vitor. E começando logo de cara, então, com a partida do Tricolor Paulista, o São Paulo que eu, ao meu ver, achei que o São Paulo ia amassar o Curitiba, né? Justamente pelo fato do São Paulo tá lá dois extremos, né, da tabela, e o São Paulo que acabou empatando em 1-1 com o Coxa. O gol do São Paulo foi marcado pelo Luciano. E no finalzinho, o Sarrafiori empatou ali para o Curitiba. Resultado ruim para as duas equipes, né, Vitor? Sim, mais uma partida daquelas que marcam o Diniz, né? Ele que sempre tem mais números, né? Sempre joga melhor do que o adversário, mas nunca vence o jogo. Isso aí já é rotineiro assim, no comando do Tricolor. E com isso, né, com esse empate, o São Paulo vê a chance de vez de encostar no Inter, né, que venceu. Logo mais a gente vai falar sobre isso. E em contrapartida, assim, né, o Curitiba, que venceu o Vasco na última rodada, agora empata com o São Paulo. É um bom ponto fora de casa, mas continua ali na briga. Na sequência, nós tivemos o Vasco aí com uma vitória impressionante por 3-2 em cima do Galo. O Galo está lá em cima na tabela e o Vasco brigando contra o rebaixamento. 2 do Cano e 1 do Pikachu. Pelo lado do Galo aí tivemos o Sacha e o Johan, que inclusive ainda perdeu um pênalti que poderia ter mudado o panorama do jogo no iniciozinho da partida. O pênalti perdido muda um pouco a situação, né, o panorama da partida, mas tem que elogiar o trabalho do Vanderlei Luxemburgo nesse trabalho de reabilitação do Vasco aí, ainda mais com a volta do Ben 10, né, o Benítez aí, que deu uma ótima assistência para o golaço do Cano. E o professor vem fazendo um bom trabalho, né, no Cruz Maltino, respira um pouco, a vitória traz um alíviozinho contra o rebaixamento, e não é fácil, né, aplicar um 3-0 de cara no São Paulo, depois o Atlético Mineiro diminuiu com o Johan e com o Eduardo Sacha, mas é impressionante o volume de jogo que o Galo apresenta, mas que não consegue vencer as partidas, né? Assim como nós citamos o Diniz no último jogo. O Galo teve incríveis 17 finalizações contra 6 do Vasco e 75% de posse de bola. Então, é impressionante como uma equipe que apresenta tanto volume de jogo, né, sempre vence no quesito números, mas nunca vence a partida, que é o mais importante. Realmente, o Galo que vê agora os seus adversários disparando aí na briga pelo título. E depois nós tivemos aí Grenal, o Inter que venceu um Grenal após 12 jogos, né? Venceu um Grenal aí 2-1, gols de Edenilson e Abel Hernandes e o Jean-Pierre que abriu o marcador ali para o Grêmio. E com isso, né, aliás, uma vitória bastante polêmica, né, no finalzinho ali, alguns lances de pênalti, tanto para o Inter quanto para o Grêmio, um marcado para o Inter e outro não marcado para o Grêmio. Ficou essa discussão aí, inclusive nas mesas de debate. E aí, Vitor, o que você achou desses lances? Talvez o principal jogo da rodada, assim, né, o principal atrativo por ser um Grenal, por você valer a liderança, por o Grêmio brigar de vez, entrar de vez na briga pelo título. E os lances polêmicos, o Renato falou por si só, né, na entrevista, disse que é uma injustiça o que fazem com o Grêmio, e realmente eu acho que, às vezes, a arbitragem tem um pouco de critério quanto a alguns clubes. Na minha visão, houve pênaltis piores ao longo do campeonato e não foram marcados, e a favor do Inter foi marcado. Então, não acho injustiça ter marcado o pênalti, mas isso aqui ficar para outro debate, né? Mas o Grêmio reclamou bastante da arbitragem, o Renato não tirou os méritos do Inter, o Inter já tem já estava 7 jogos sem perder sob o comando da Abelão, muito criticado por sinal, né? Eu também não acreditava nesse bom trabalho que ele vem fazendo e buscou manter a liderança. O Grêmio, a gente sabe que o Grêmio sempre dá prioridade para a Copa do Brasil, né? Talvez já esteja focado na final, mas ainda assim vem competindo, vem fazendo bons jogos, a gente sabe da qualidade do trabalho do Renato e os lances polêmicos para dar ainda mais ao que é um Grenal. Exatamente. O Inter agora que abre uma gordurinha aí, 4 pontos de vantagem para o São Paulo. Depois nós tivemos Atlético Paranaense e Flamengo, o Furacão que venceu por 2-1, gols de Kaiser e Abner Vinícius, e o Gustavo Gomes ali que na partida havia empatado o jogo e o Kaiser virou, né? E o Flamengo aí que vai vendo os adversários deslanchando também, não consegue mais uma vitória. Rogério Ceni bastante criticado, né? O Flamengo que perdeu fora de casa
e o Furacão aí com uma boa vitória. O Furacão que está ali no meio da tabela, grandes pretensões no campeonato, mas vai conquistando seus pontinhos, vencendo seu adversário dentro de casa. É verdade, uma vitória de peso, né? Ainda mais sobre uma grande equipe que é o Flamengo, mas a gente tem que colocar a questão do balanço do Rogério Ceni, né? Ele que realiza muitas mudanças nessa equipe do Flamengo. A gente viu uma equipe de 2019 com o Jorge Jesus muito focada, muito centrada, e a gente começou ontem com o Arão jogando de zagueiro para o Diego estar de volante, sendo que a Arrascaeta e Everton Ribeiro não vêm bem nas partidas. Apesar disso, essa perda de controle assim do Rogério Ceni, eu acredito que ele tem um trabalho qualificado, que ele está buscando fazer o melhor pelo Flamengo, mas o resultado não tem vindo. Da derrota, eu ressalto uma boa partida do Gustavo Henrique, né, que vem sendo muito criticado pela torcida, pela imprensa, marcou um gol, foi firme ali na zaga, ajudou bastante o Arão, que estava fora de posição. E pelo lado do Furacão, Renato Kaiser, né, ele que brilhou aí e marcou o gol da vitória, veio muito bem desde já do Atlético Goianiense, se encaixou perfeitamente no time do Paulo Tuori. E eu queria saber de você, Greg, se com o futebol apresentado, o Flamengo ainda está na briga do título. Matematicamente tem, mas pelo que o futebol que apresenta, ainda briga pela competição? Então, Vitor, eu ia até comentar, né, depois da sua fala, que o futebol brasileiro é pouco resultadista, né? A gente vê aí como é que vem sendo bastante criticado o Rogério Ceni, que apresentou um excelente trabalho no Fortaleza, né? Um clube de menor expressão se comparado ao Flamengo. Ele que chegou, podemos colocar que ele pegou uma bomba relógio pelo fato da situação do Flamengo, tudo que ocorreu nesse ano. Eu acredito que, assim, o Flamengo não depende de si mais para ser campeão brasileiro. Ele depende dos resultados das outras equipes. E a questão é que o Inter e o São Paulo só têm essa disputa do brasileiro. Então, eu acredito que o Flamengo não vai conquistar esse título pelo fato do Inter estar numa bela disparada e o São Paulo, ao meu ver, a situação lá dentro está bastante complicada, mas eu acho que tem tudo para poder reverter pelo fato de a gente ter aí mais algumas boas rodadas pela frente. O Diniz deve estar bastante mordido com essa situação dentro do vestiário e tem tudo para poder tornar essa disputa bem mais acirrada, não deixar o Inter disparar tanto, não. Mas, ao meu ver, o Flamengo não consegue mais esse título brasileiro pelas derrotas que teve aí ao longo da competição. Nós tivemos depois aí o Ceará vencendo o Palmeiras por 2-1. Palmeiras, que é outra equipe que, ao meu ver, já não está mais na disputa do Campeonato Brasileiro. Antes já não estava, para mim, colocaram o Palmeiras ali pelos pontos que vinham conquistando, chegando 51 e tal, conquistando aqueles pontinhos, mas, ao meu ver, já não está mais na briga, principalmente por fato da Libertadores, né, que está chegando aí, e ainda mais o Palmeiras, que disputou a final de Copa do Brasil. Um belo resultado do Vozão, venceu por 2-1 aí, gols de Lima e Vina, e o Gabriel Veron, que marcou pelo Palmeiras. O Vozão que pode sonhar com a possível vaga na Libertadores aí, né? Era exatamente o ponto que eu ia citar, Greg. Essa briga, né? Entrar de vez na briga por uma vaga na Libertadores, né? E isso se dá também por uma excelente temporada do Vina, que marcou mais uma vez. E é difícil o Vozão segurar para a próxima temporada. E em números, né? Apesar disso, o Palmeiras foi melhor, né? Isso é uma característica muito forte do Abel Ferreira, né? O treinador do Palmeiras. Mas, por individuais, né, no primeiro gol do Lima, você viu que o Scarpa acabou escorregando, e depois o pênalti do Patrick de Paula. Então, o Alviverde parece estar totalmente mesmo focado na Copa do Brasil, nas duas finais que tem para disputar, e não é por menos, né? Uma temporada até agora brilhante e que pode ser coroada com os títulos. Então, tem tudo aí para brigar, sim, por uma vaga na Libertadores. Quem sabe, né? Nesse ano 2021, o Vozão na Liberta aí para a gente. Realmente seria muito bacana. Depois nós tivemos aí um jogaço com muitos gols. O Goiás que venceu o Santos fora de casa por 4-3, uma bela virada da equipe do Goiás, que dá um gás, né, Vitor, para a equipe aí tentar lutar contra esse rebaixamento. A situação está bastante complicada. Aliás, das 4 equipes na zona, está bastante complicada. A gente sabe como é que é essa reta de final de campeonato. Um gol lá, Ronaldo, né, na mesma baliza ali da Vila Belmiro, por cima de cobertura. E se tem uma equipe que não merece ser rebaixada, essa equipe, o Goiás. Mesmo com as limitações técnicas, todas as adversidades que a equipe esmeraldina encontrou ao longo da competição, é muito aguerrida, sempre briga pelos jogos, fez jogos duros contra São Paulo, contra mesmo o Flamengo, né, apesar do 3-0, mas fez uma boa partida. E no domingo, né, foi muito aguerrido, após estar perdendo por 2-0, virou para 4-2, sofreu o gol ali no final, mas
mesmo assim, né, ocupa ali amarga a 18ª posição do campeonato e a competição está acabando. Então as forças vão ficando aí um pouco menores, né? Então as chances vão também ficando mais remotas. Sport que venceu o Bahia por 2-0. Inclusive tivemos um golaço aí do TN10, né? Thiago Neves que marcou, e também o Maidana marcou mais um golzinho ali pelo Sport. Ele e Thiago Neves são os artilheiros da equipe, e com a vitória o Sport empurrou o Bahia para a zona de rebaixamento. A situação do tricolor de aço é bastante complicada também. Bahia é uma das decepções da temporada, né? Porque uma equipe para não brigar pelo rebaixamento, né? Uma equipe ali mediana de tabela, e por resultados ruins, né, em razão disso, está brigando para não cair. O Sport vem sobre um bom trabalho do Jair Ventura, né? Tem outro destaque também na equipe pernambucana, não só pelo gol, mas pela temporada, que é o Iago Maidana, né, que vem marcando, sendo caracterizado como zagueiro artilheiro. Muito importante essa vitória para o Leão. Exatamente. Depois, sim, que nós tivemos o jogo do Tricolor de Aço, que no caso é o Fortaleza. Eu havia falado Tricolor de Aço, mas é o Tricolor Baiano. Fortaleza que perdeu para o Atlético Goianiense por 2-0, gols aí de Natanael e Jean, goleiro Jean aí. E o Dragão segue sonhando com essa vaga na Sul-Americana, né? Impressionante esse trabalho que o Atlético Goianiense vem fazendo. O Wagner Mancini, que iniciou muito bem, e agora o Marcelo Cabo vem dando boas direções também para essa equipe do Atlético Goianiense. O Fortaleza, depois da saída do Rogério Ceni, foi de ladeira abaixo, não vem fazendo um bom campeonato. Em razão disso, está brigando ali, está uma posição acima do Bahia, né, que é o primeiro que abre a zona de rebaixamento. Pelo lado do Dragão, destaque aí para o Jean, né? Ele que se envolveu em uma polêmica extra-campo, né, mas vem se superando pelo menos dentro de campo. Então, pênalti, marcou gol e foi muito importante nessa vitória do Dragão e nessa busca, né, constante aí pela vaga na Sul-Americana. Exatamente. Depois nós tivemos outro confronto aí, confronto vovô. Fluminense que venceu a partida por 2-0, gols de Luca e Wellington Silva. Apesar disso, uma partida sem muitas emoções, né? Um jogo bastante truncado, duas equipes ali que brigam, estão em situações distintas na competição. O Botafogo lutando para não cair e o Fluminense tentando conquistar uma vaguinha aí para a Libertadores. Greg, um dos piores jogos que eu assisti no Campeonato Brasileiro, um nível técnico muito ruim. A equipe do Botafogo está moralmente, emocionalmente rebaixada já, apesar da matemática, mas o time não apresenta forças, não tem estrutura, não tem uma equipe para se livrar do rebaixamento. E pelo lado do Fluminense, o Daí Helma deixou um bom trabalho, né, com o Fluminense na 5ª posição, mas após a saída dele, o comando vem ali tentando, né, tirar o Fluminense dessa incômoda situação, apesar de estar brigando para a Libertadores, mas eu não vejo futebol para tal. Então, muito limitadas as duas equipes, um verdadeiro show de horrores, ainda mais com a ajuda do campo de São Januário, que não é boa, então muito ruim mesmo, e contando até com a falha do Diego Cavalieri, né, que sofreu aquele frango, e depois com um pênalti após uma saída errada do Cícero. Então, o Botafogo está um desastre, já tem que começar para de 2021. Exatamente, finalizando a rodada 32, então tivemos Corinthians e Bragantino. O Bragantino que venceu fora de casa por 2-0, gols de Elinho e Claudinho. Claudinho, grande destaque dessa equipe do Bragantino, né, Vitor? Ele que aí, juntamente com Galhardo e Marinho, é um dos artilheiros da competição com 16 gols. Ele que vem fazendo um excelente campeonato e, ao meu ver, é um dos que podem conquistar uma vaguinha aí para a seleção do Brasileirão, né? Exatamente, Greg. Que temporada do Claudinho, né? Ele que já vinha muito bem na Série B, quando o clube foi campeão, e agora a gente acha que o jogador é de uma temporada só, mas vem mostrando que realmente é qualidade, ele é bom de bola. Além do Elinho, né, que está emprestado do São Paulo junto ao Bragantino, que marcou um belo gol também. E esse é o Bragantino que a gente esperava no início da competição, né, Greg? O Bragantino que a gente tanto almejava, brigando ali pela 6ª, pela 8ª vaga ali da Libertadores. Então, que pena que o Bragantino acordou tarde para o campeonato. Mas é uma prerrogativa aí para poder manter na primeira divisão, continuar um bom trabalho que desempenha, briga por uma vaga na Libertadores, um confronto de duas boas equipes paulistas, os paulistas que vêm dominando aí o futebol, né, em si, apesar do Inter ser o líder, mas na Copa do Brasil, o São Paulo também brigando pelo título, Santos e Palmeiras na final da Copa do Brasil, então muito interessante, e é de se elogiar o trabalho dos paulistas nesse campeonato. Realmente
muito bacana mesmo. E a gente fica ligado nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Agradeço a participação aí do meu amigo Vitor Recla. Valeu, Greg. Um prazer estar aqui com você falando sobre o futebol brasileiro, sobre o Campeonato Brasileiro. E até a próxima. Um abraço. Valeu, pessoal.